Então, nessa edição do jornal, caro leitor, a gente decidiu falar um pouquinho sobre quem seria Monet. Monet, ele foi um grande pintor francês, ele foi muito importante para a história da arte, principalmente na parte do impressionismo mesmo, e suas obras de arte se destacam muito por conta do seu interesse pela natureza, pela forma como ele pintava, que era única, né? Pela textura que ele usava nos quadros. E a gente decide também falar aqui, trazer um pouquinho para vocês sobre duas obras famosas de Monet. Bom, a primeira obra que a gente vai falar é A Ponte sobre uma Lagoa de Lírios, da Água. Essa obra foi feita em 1899 e o pintor, o Monet, afirma que foi a única obra dele feita na vertical. Nessa obra, ele quis expor nenúfares, que seria plantas aquáticas, no caso Vitória Régias. Monet ele quis destacar nessa obra um ambiente mais tranquilo, com mais leveza, assim, sereno. Por isso que ele quis retratar a ponte. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a obra Impressão Nascer do Sol, também de Monet. Nessa obra, ele utilizava cores mais vibrantes, mas ao mesmo tempo com um aspecto mais pastel, e ele tinha a intenção de representar a aurora no porto. Então, uma curiosidade é que o quadro Impressão Nascer do Sol, quando foi exposto, ele recebeu uma crítica, né, de Louis Leroy, que era um pintor e roteirista francês bem famoso na época, e ele fez essa crítica como forma de humilhar Monet, mas Monet ele acabou aceitando como um elogio, digamos assim, e vestindo o que ele disse com orgulho. E nisso ele acabou criando, digamos assim, ele acabou dando origem, né, ao impressionismo que a gente tem hoje em dia. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre Vicente Van Gogh. O nome completo dele é Vicente William Van Gogh. Ele foi um pintor pós-impressionista holandês. E as pinturas mais famosas dele são a Noite Estrelada, as Girassóis de Van Gogh, e entre outros. E também tem um quadro muito famoso dele que é do quarto dele, onde ele vivia no manicômio, vamos dizer assim, né? Vincent Van Gogh, né, ele teve uma trajetória de vida muito difícil, a família dele não era adepta a ter a arte dentro do lar e eles não aceitavam por isso. Sim. Ele também tinha diversos problemas Mentais. E ele amava a cor amarela.